1991, com a queda da União Soviética, se consolidou com o capitalismo neoliberal, qual é a história que a gente recebeu? Qual é o passado que a gente recebeu? Um passado de que essa experiência foi horrível, foi trágica, foi etc, etc, que é o que foi desmontado nos últimos anos. Então, assim... Cara, rapidinho. Quanto você tem de altura, Gaelfato? Que isso, caralho? Deixa eu falar, mano. Responde, pô. Quanto você tem de altura? Quanto eu tenho de altura? Quanto você pesa? Na altura é bom. Quanto você tem de altura? O Gaelfato é jogador de rugby, hein? Não. Hã? Fala quanto Ele você é tem de jogador altura, de mente. rugby. Fala qualquer altura aí. Você tem 1,70m, certo? Vai, beleza. 1,70m. Tá bom? Beleza, tem 1,70m. Tem gente que tem 2 metros, certo? É o Cabeleira. O Cabeleira tem 2. Pois é. É justo que você seja menor do que alguém? Por exemplo, se só existir a força, seria justo você nascer menor do que alguém? Não é justo. Alguém nasce com uma vantagem a mais que você, certo? Ou não? Não. Não, pela natureza é assim. Isso é um fato natural. Mas Não ao tem como contrário, você brigar eu com que isso. sou Não alto, tem eu como você morro brigar. antes do que ele que é baixinho, entendeu? Não, cara, isso que eu tô te falando. Existe uma hierarquia natural na vida, certo? Todo mundo tem a mesma inteligência? Não, mas não tem a não mesma... tem, certo? Existem competências de inteligências diferentes. Tudo bem, mas tem gente que é burra, né? Não tem? A gente sabe que tem gente que é burra. Tem gente que você vê que é burra, que não consegue pensar. Tem. Eu vou assumir essa bronca. Tem sim. Então tem gente mais inteligente e gente menos inteligente, certo? Exato. Existe uma hierarquia de inteligência, certo ou não certo? Não, certo. Errado. E essa é uma hierarquia... Errado. A gente já estabeleceu que tem gente burra e a gente estabeleceu que tem gente mais inteligente, certo? Não. Existe uma proporcionalidade entre a média da inteligência. Burro pra quê e inteligente pra quê? Existe. É claro. Forma geral. De forma geral. Vamos existe uma hierarquia de altura, certo? Existem humanos mais altos. Não, mas todo mundo tá entendendo, velho. Vocês também estão fazendo graça. Existe. Pelo amor de Deus, parece que eu tô falando com gente. Pelo amor de Deus. Ó, existem seres humanos mais altos do que os outros, certo? Existe uma hierarquia de altura, certo? Existe uma pequena minoria que tem 2,20 metros, existe uma grande maioria que tem 1,70 m e tem uma pequena minoria que tem 1,50 m, certo? Os grandes estão jogando vôlei e os pequenos estão pilotando Fórmula 1. Beleza. Então você tem uma hierarquia natural na altura dos seres humanos. Como hierarquia natural, se a gente tá falando porque um é mais alto do que o outro, cara. Se você é mais alto, você é hierarquicamente mais alto. Mas se eu tiver 1,5 metro e for jogar vôlei, eu tô fudido. Mas se eu tiver 1,5 metro e for pilotar um carro, eu tô bem. Caralho, velho. Não é possível, velho. Sério, uma minhoca entrou no cérebro de todos vocês e comeu inteiro? Não é possível, cara. Sério, olha, eu tô tentando explicar um conceito que é muito simples, velho. Existe uma diferença hierárquica natural em características humanas. Isso é fato, velho. Nem é todo mundo não é do mesmo tamanho. Tem gente mais alta, tem gente mais baixa. E existe uma pirâmide hierárquica de quem é mais alto, que é uma pequena minoria. Isso acontece em todas as outras questões da humanidade, certo? Então você tem, sim, uma média da população, você tem um pequeno grupo populacional que é muito mais inteligente do que uma grande maioria, entendeu? Então é natural que essas pessoas acumulem poder através das gerações, principalmente se você colocar em questão a genética, que tende a manter a variância e manter durante as próximas, os filhos, talvez aquela inteligência, entendeu? Monarque. Então, geneticamente é natural, é padrão que haja uma hierarquia social. Ela sempre vai existir. Não tem como você acabar com a hierarquia natural das coisas, entendeu? Ficar nessa luta de ir contra a realidade e acreditar que vai todo mundo ser da mesma altura, que a gente vai conseguir fazer isso através de engenharia social, é uma loucura do cacete. Nunca vai acontecer, entendeu? Se você substituir o meio de organização agora por um outro, você vai criar invariavelmente uma pequena elite de dominância que vai cagar a regra pra maioria. Isso sempre vai acontecer, entendeu? E Ô, não tem Monarcão, como vocês mudarem isso. A gente fez um episódio com o Breno Altman, inclusive nesse episódio a gente falou sobre isso, né? O Robertinho comentou com o Breno o quanto os judeus
eram muito mais inteligentes que as outras pessoas, né? Que eles eram detentores de vários prêmios Nobel, né? E aí o Breno, inclusive, falou pra gente aqui que se esquece que os caras... Tem 2000 anos que os caras dominam, são alfabetizados, né? Diferente de grande parte da população. Então, assim, quando você coloca condições desiguais, sim, outras pessoas acabam se sobressaindo, né? Os caras dominam o idioma há 2000 anos. E por isso os sionistas estão no poder há tanto tempo, né? Porque os caras estão aí farmando, enquanto você tem uma grande parte do mundo que demorou anos para ser alfabetizada. Mas quando você começa a colocar condições iguais, por exemplo, você pegar hoje a China é a maior produtora de patentes do mundo. Outro fato é que é o seguinte, essas famílias já estão lá, elas já estão constituídas, elas já têm todo o poder do mundo, certo? Eles estão lá. Se virar o comunismo, você vai tirar eles lá? Não, eles vão continuar lá. A única forma de você chegar perto dessa galera, se existe, é com o capitalismo. Mano. Você pode ganhar uma grana, sei lá, uma hora você pode ser aceito por eles ou tentar brigar com eles. Mas se existir o comunismo de forma geral, acabou. Esquece. Nunca mais ninguém vai subir a escalar para chegar perto desses caras. Você tá ligado que a única forma de trabalhar e chegar, se existe, é o capitalismo? Porque se igualar todo mundo aqui embaixo, fala sério, não dá pra igualar todo mundo em cima. Na hora que você iguala, você joga a régua lá embaixo. Acabou de dar uma aula aqui de União Soviética. Você joga a régua lá embaixo. Mas lá na União Soviética não tem proletariado? Não tem proletariado. Os caras são sabotados. Não tem proletariado na União Soviética. As famílias milenares ainda dominam a Rússia, cara. Você acha que houve uma mudança estrutural? Para de comprar historinha pra pôr e dormir, cara. Eles nunca saíram do poder. Existe uma rede global entre essas elites. Essas guerras que a gente tá vendo aqui é tudo teatro, cara. O Putin é o braço, então, dessa galera que tá lá em cima. O Putin é um braço. O Putin é elite total, conversa com todo... Ele tava lá conversando com o Macron, já tá conversando de novo com o Macron, todos eles se conversam, cara. É um teatro que eles fazem para controlar nós, os gados, que fica tentando destruir os nossos próprios direitos como propriedade individual, cara. Vocês não percebem que vocês são manipulados? Os comunistas são muito manipulados, entendeu? Eles são os guerreiros ideológicos de uma elite, porra, entendeu? Que visa controlar todos os humanos com mão de ferro, retirar todos os nossos direitos. É para isso que eles lutam, para tirar os nossos direitos. Nós, os gados. Vocês são gado pra cacete. Vocês são muito gados. Vocês são muito iludidos. Robertinho, sobre a tua colocação... me corrija aí, eu tava esperando você me melhorar nesse momento. Não, tô disposto a ouvir, fala aí. Não, a questão é a seguinte, a possibilidade de acessar esses recursos de formação... de ciência, tecnologia e tal, ele vai depender da maneira de como essas instituições estão organizadas e como elas permitem esse acesso. Então, muitas das pessoas que vão estudar engenharia, vão estudar tecnologia, vão estudar química, sei lá, vão estudar campos das ciências humanas que são importantes para esses desenvolvimentos, são historicamente ligados a grupos que tinham acesso a esse processo educacional formal, a essa educação formal, a essa educação de alta produtividade, né? Mas uma educação de alto desenvolvimento. O processo de destruição da estrutura que cerca essas instituições, ou seja, né, a construção de uma sociedade que garanta o acesso a essa educação geral, é algo que aconteceu na União Soviética, que foi a primeira experiência socialista que conseguiu não só desenvolver suas forças produtivas, mas garantir um acesso enorme para um contingente enorme de pessoas a formações que fossem especializadas. E isso não inibiu o desenvolvimento técnico-científico. Pelo contrário, isso ampliou o desenvolvimento técnico-científico. Isso fez com que a União Soviética conseguisse progredir, historicamente, em um passo muito mais avançado do que os países centrais do capitalismo tiveram ao longo de 200, 300 anos, sem colonizar, porque ainda tem o atingimento desse lugar superior, supostamente superior, que a Inglaterra, a Alemanha, a França, os Estados Unidos chegaram, eles não chegaram porque eles têm um povo mais desenvolvido, eles conseguiram construir esse caminho
Porque ao mesmo tempo Era em todo que mundo eles... burro, né? Era todo mundo burro, por isso que eles fizeram a bomba atômica, várias tecnologias, era um bando de jumento com sorte. Eles conseguiram desenvolver esses processos a partir da acumulação de recursos que garantiram para eles esses investimentos. Meu Deus, é muita inveja que você tem dos caras, velho. Pelo amor de Deus, velho. Como assim inveja, Monark? Inveja, pô! É uma Os caras conversa são da foda, gente eles tentando construíram resolver mundo algo moderno, melhor. pô. Cara, a Rússia é capitalista hoje em dia? Qual que é? Sim. Por quê? Porque se eles encontraram o modelo perfeito, por que não deu certo? Por que eles mudaram e se uniram ao mundo capitalista? Por que a porra da China virou um dos países mais capitalistas do mundo? Porque no caso da Rússia, antiga União Soviética, houve uma contra-revolução. Mas por que isso não é natural? Não quer dizer que a ideia do capitalismo ganhou lá? Não. Não? Quer dizer... Se eles adotaram e não ganhou a ideia, porra. Se eles usam a ideia, a ideia não ganhou. Se eles usam, ela não ganhou. A questão, Monark, é que o processo A questão é que você não tem lógica. Essa é a questão. A questão... Não existe lógica Calma, na deixa tua eu cabeça. explicar, Monark. Deixa eu explicar. A questão... Cara, a Rússia é capitalista ou não é, cacete? Eu acabei de falar que é. Então pronto, pô. Se eles decidiram virar capitalista... Essa trocar questão... o sistema, é porque eles acharam que era melhor. Eles quem decidiram? A elite que controla a Rússia, cara. Você acha que é o povo que controla? Então, quem decidiu pela transformação, pela retransformação Você acha que não tem oligarca na Rússia? Quem decidiu pela retransformação da União Soviética em vários países capitalistas não foi o povo. Foi um processo que veio orientado de uma base crítica ali que se desenvolveu pontualmente e que foi promovido a partir de um processo contra-revolucionário pelos próprios dirigentes, pelo Gorbachev, pelo próprio decaimento que a visão política que esses dirigentes tinham. Esses caras todos estudam no Ocidente. Por exemplo, a porra do Kim Jong-un, sabe que você conhece o Kim Jong-un? Não conheço, mas sei quem é. A gente sabe quem é. Você sabe onde que ele estudou, né? A vida inteira. Nos Estados Unidos e na Europa. Onde ele aprendeu. Eu sabia que ele teve uma educação ocidentalizada. Não é estranho que o inimigo, né, o filho do imperador da Coreia do Norte, que os Estados Unidos odeia, foi lá para os Estados Unidos, estudou nas escolas, nas faculdades de mais alto nível, ninguém matou ele, ninguém fez nada com ele, voltou para a Coreia do Norte para... Você tá entendendo? Eles estão amigos, pô! Eles são amigos! Eles são amigos. O Kim Jong-un não é o seu líder revolucionário contra as elites, cara. Ele é a elite, porra. Ele é a elite. E eles todos se conversam, eles não são inimigos entre si. Eles deixam nós otários brigando aqui, entendeu? E você brigando por eles. Quem decidiu pela reintegração da Rússia para o sistema capitalista não foi uma decisão que foi realizada da noite para o dia. Não foi realizada simplesmente porque uma hora eles se deram conta. Foi porque houve um processo progressivo de reabilitação dessas estruturas por vários motivos diferentes, em várias frentes diferentes. Encabeçada pelos idiotas, pelo cara que não tinha nenhuma nada. O cara que estava lá morrendo de fome, ele teve essa super ideia de revolução estrutural. Foi a pobreza que teve essa super ideia de evolução. Não foi criada pelas elites, patrocinado pelas elites, pelas grandes famílias. Quem decidiu isso, não é isso, não é uma questão de decisão simplesmente unilateral, Monark. Isso é fruto. Você tá no mundo da Barbie. Isso é fruto. Monark, presta atenção. Isso é fruto do processo histórico. O Mikhail Gorbachev, o Mikhail Monark, eu não estou aqui para refutar você. Não tô aqui para eu quero ouvir lógica de você. Então presta atenção aqui, ó. O que acontece é o seguinte: o Mikhail Gorbachev chegou ao poder em 1980. Ele vinha de uma geração de dirigentes do Partido Comunista da União Soviética que já caminhava muito à direita do que havia sido construído pelas lideranças anteriores. Então eles propunham uma reabilitação de algumas estruturas que pudessem dar essa sobrevida para a União Soviética. Qual que foi a ideia dos caras? Era de tentar equiparar a União Soviética aos Estados Unidos pelo melhor nível de condição de vida. Só que isso levou aonde levou,
porque se deixou de fazer organização para partidos revolucionários ampliarem sua influência e fazerem revoluções socialistas ao redor do mundo, por uma ideia de progresso humano. Essa ideia de progresso humano, de progresso de melhoria simplesmente, foi isso que ficou na cabeça dos caras ali a partir dos anos 60. E aí, nos anos 80, quando o Gorbachev entra e ele começa a tocar todas as políticas da perestroika, da glasnost, do desarmamento soviético, ele passa a se alinhar cada vez mais ao Ronald Reagan, à Margaret Thatcher. Por quê? Porque ele foi um dos precursores, foi um dos bastiões desse processo contra-revolucionário, que mas que encontra um momento marcante em 91, quando se assina e acaba a União Soviética. Só que quando acabou a União Soviética, a população, já nos anos seguintes, foi às ruas, e no governo do Boris Yeltsin, que foi o cara eleito pós-Gorbachev, houve o ordenamento do bombardeio da praça contra esses manifestantes. Porque eles estavam Qual que é o seu ponto, cara, que eu não tô entendendo? O ponto é que essas mudanças que acontecem não são mudanças da ordem natural. Elas são mudanças que acontecem ao longo da história. São mudanças que acontecem a partir das escolhas e dos projetos políticos de cada classe que está no poder. Que é um processo natural, certo? Não é um processo natural. O que seria artificial? Só se os alienígenas estão controlando para ser artificial. Não é um processo natural, Monark, porque... Tá bom, mas tanto faz ser natural ou não, cara. Tá bom, é artificial. O que significa isso? Eu não entendo. Mas beleza, vai lá. É um processo artificial porque quem toma essas decisões são as pessoas robôs que estão inseridas na realidade da economia. E elas não são naturalmente. Elas não são naturais. Que fazem isso mediadas por certos interesses. Isso não é natural. Os caras que tomaram a decisão de acabar com a União Soviética, muitos deles que vinham já se organizando há muito tempo, ou que, enfim, viram que ia terminar nisso, se tornaram grandes oligarcas posteriormente. Quem diria, né? O presidente do Cazaquistão, que foi retirado do poder acho que há 2 ou 3 anos atrás, está no controle político do Cazaquistão, estava no controle político do país Cazaquistão há mais de 30 anos. Porque ele foi um dos que nesse meio conseguiu consolidar esse poder. A partir do momento que as dirigências soviéticas, que os dirigentes soviéticos deixaram de se preocupar com o andamento revolucionário do socialismo, foi o momento que o socialismo começou a decair, começou a apresentar fraquejamento. E não porque isso naturalmente aconteceu, mas porque não havia uma formação política e esse compromisso. Essa que é a questão. É a artificialidade? Onde está a artificialidade? O comunismo é um projeto de classe determinado e declarado. Essa que é a questão. O comunismo não é o caminho natural para a humanidade. Porque o caminho natural para a humanidade agora... O caminho natural para a humanidade mais propenso agora, se a gente não fizer alguma coisa, é a extinção em massa da humanidade. Não, isso não é natural. Isso aí, você está confundindo naturalmente com probabilidade. Não é qual que é a tendência do último momento? A gente está vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita nessa historinha? Bom, não, essa aí você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que ter. As praias, cara, os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Se o nível do mar fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar submersa? Mas não estão submersa. Tem as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar tá subindo o meu ovo, cara. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro. Mas você é um servo das elites, vendendo todas as pautas que eles querem impor a nós. Né? A principal é a perda do nosso direito à propriedade privada, que é a mesma coisa que o Klaus Schwab fala no Fórum Econômico Mundial sobre você não vai ter porra nenhuma e vai ser feliz. Você está em sintonia com a elite, Gaiofato. Você é da elite. Você ia falar que eu era da elite. Porra, elite. Alguém esqueceu de me dar um título de propriedade para isso, pô. Você trabalha para elite. Você é um pensador. Mas no fundo todo mundo trabalha, não, Monark? Não é só o Gaiofato. Não, mas todo mundo trabalha para elite, né? Assim, quem trabalha para elite. Isso aí não tem discussão.
Mas você percebe que ele está trabalhando para destruir um conceito que é o que as elites querem que aconteça. Elas querem destruir. A elite quer Monarque. destruir o conceito de propriedade privada. E você é um guerreiro deles que está no Brasil tentando convencer a sociedade das pautas do Fórum Econômico Mundial. É isso que Monarque. Porque aquecimento global não existe, Monark. Não existe porra de aquecimento global nenhum, cara. Não existe aquecimento. Existem mudanças climáticas naturais, porque o planeta, ele passa por ciclos climáticos. Não é à toa que houve era do gelo, não é? Não é à toa que antes continentes que agora estão totalmente submersos no gelo já tiveram em terra, entendeu? O planeta não é estático e estável. O clima está mudando sempre, entendeu? E não está havendo um aquecimento Monarque, global. a mudança... Tanto que eles pararam de usar o termo aquecimento global e mudaram para climate change, porque eles perceberam que não ia colar, porque não está aquecendo porra nenhuma.